Buenas, pessoal. A gente tá tomando um cafezinho agora, quer dizer, a Jéssica tá tomando um cafezinho, eu fiz um chá natural de hortelã, ali já tá aquecendo a água pro chimarrão, e agora vamos comer um pãozinho feito em casa, lá da minha sogra, da Ciclina. E essa semana vai ser de muito trabalho. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Michael. E nós somos o Virando Mundo! A gente vai fazer hoje uma organização. Inicialmente, a gente tinha uma organização no MindMeister. Assim, nós tínhamos a nossa organização quando a gente estava morando lá na cidade ainda. E a gente tinha internet direta. Agora, sem internet, quando a gente começou a construção da Xenia, literalmente, a gente meio que ficou um pouco bagunçado nessa questão. A gente bagunçou nossa questão alimentar um pouquinho, a gente bagunçou nossos exercícios físicos, a gente bagunçou nossa organização do projeto como um todo. Agora que a Xenia está praticamente pronta, faltam só alguns detalhezinhos, a gente está voltando a se organizar em todos esses quesitos aí. Os exercícios, na verdade, a gente já está há um mês mais ou menos tentando regularizar eles, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana a gente tem feito. E a alimentação, por enquanto, não tá nada boa, né? Não. É só massa, arroz, A gente já tinha meio que feijão. se habituado, quando a gente morava na nossa casa sem rodas, né? A comer, tentar se alimentar, comer um pouquinho mais de verdura, cuidar um pouquinho e tal. Mas aí agora que a gente veio pra mãe, é massa, é batata, é feijão, arroz, é massa, é batata, é feijão, é arroz. Aí não tem como negar, né? E se a gente tá meio magrinho, ela diz que a gente tá sem saúde. A gente tem que estar gordinho pra estar com saúde. Mas Bom, até que a gente não engordou. não, eu continuei Eu até emagreci, acho que é muita preocupação. Não. Emagrecer, a gente não emagreceu. Não, eu emagreci. Meio quilo? Não, 1 quilo ou 2. Tá. E agora, como a gente não tem internet, a gente vai voltar à nossa organização do projeto como um todo. Que a gente, não adianta, não é... Até tem algumas pessoas que conseguem simplesmente sair sem ter muita organização, mas a gente dá uma desligada assim, mas a gente precisa ter uma organização para passar menos trabalho, na verdade, para a gente estar menos refém dos problemas que a gente vai ter. A gente vai usar os post-its e vamos colar todas as nossas Porque, na verdade... tarefas aqui na Kombi. Vamos lá, vamos começar então. Qual é a primeira tarefa que a gente precisa fazer? Acho que eu escrevo. Tu vai escrever, né? Porque senão a minha letra não... Infelizmente, pessoal, a gente precisa vender a nossa Gafanhoto. Que é a motinha que a gente tem desde 2011, a gente está com 6 ou 7 anos com essa moto. A gente já foi 2 vezes ao Chile com essa moto. Em 2012 foi a nossa primeira viagem até o Chile. Essa a gente não tem não tem nada documentado, a gente tem só as fotos que ficaram, né, que a gente fez na época. A gente não fez vídeos nem nada, a gente não tinha o canal nem nada. E em 2015 a gente foi a segunda vez até o Chile. Na verdade, a gente foi até o Atacama dessa segunda vez, foi na Bolívia, passou por Paraguai. Inclusive, toda essa história está contada lá num das playlists aqui do canal, que é a Moto Desert Adventure. Fedor. Deve ter desbarrancado em cima ali, a ponta pra cima. Um canal, é bem legal ali, só que na verdade a gente não tinha o canal ainda, a gente fez esses vídeos com o material que a gente tinha, que não era pro canal, mas a gente acabou fazendo. Vender a Gafanhoto. Finalizar todos os vídeos da metamorfose. Tem que terminar, tem que fazer a parte de elétrica aqui da tua casa. É assim, pessoal? São coisas que a gente se comprometeu com as pessoas. Na então... verdade, a gente está devendo coisas Serviço? aqui. A gente está devendo alguns serviços. Eu prometi, não prometi, eu falei que ia fazer. Tem algumas coisas de elétrica para fazer aqui na casa do meu pai. Aí eu me comprometi de fazer isso e a gente tem que finalizar isso antes de partir também. Acredito que vai dar uns 2 dias de serviço bem trabalhado. Terminar as coisas lá na mãe também, né? Mais uma dívida nossa também. A gente também está devendo fazer umas prateleiras e também umas coisas de elétrica lá na casa da mãe da Jéssica, na minha sogra. Consegui vender um sistema, que eu sou desenvolvedor de sistemas, né? E alguma das formas de fonte de renda é conseguir alguns sistemas para vender durante o caminho. E ainda bem a gente conseguiu vender um sistema para uma empresa. E a gente tem que fazer ele, pelo menos eu iniciar, deixar toda a parte de análise para ver tudo que tem que ser feito dessa empresa antes de partir. Depois de partir a gente pode só fazer algumas atualizações, mas a principal parte que a gente precisa discutir olho no olho, né? Não necessariamente a gente precisa estar sempre no olho, mas já que a gente tem a possibilidade de estar
Melhor. Pessoalmente, para discutir algumas coisas mais técnicas é melhor. Então a gente tem que terminar toda essa parte desse sistema também antes de partir. Fazer a hidráulica da Xenia. Isso é urgente, porque, pessoal, a gente já tá com a pia instalada, a gente já tá tudo certinho, falta só a água. A gente não tem uma caixa d'água ainda, a gente ainda tem que decidir essa caixa d'água. Cuidar da nossa janela, porque toda vez, pessoal, esse lado aqui, o que vai ser a nossa janela, que é essas frestinhas aqui, a gente não fez isso ainda. Toda vez que chove é um problema. Então a gente precisa solucionar fazer a isso aí. forração daquele canto, fazer a forração do canto, bota aí. Tensão dos freios, a gente trocou lonas, trocou pastilhas, trocou um monte de coisa, só que não tá bom esse freio. Na verdade nunca chegou a ficar 100% bom, por mais que a gente fez, ele não ficou bom. E além de não ter ficado bom, a nossa amiguinha aqui, ela andou com o freio de mão puxado. Não, gente, é sempre eu que dirijo. Aí o dia que ela dirigiu, ela saiu com o freio de mão puxado. Até em casa, quase pegou fogo na roda. Tava pegando, a gente não conseguia tocar na roda. Não, eu preciso me defender. Só um pouquinho. Ele nunca me puxa o freio de mão da Xenia porque não funciona. Ele não puxa. Aí a gente chegou na minha tia, o que ele fez? Ele puxou o freio de mão. Aí ele tomou uma cervejinha, quem teve que ir dirigindo? Eu, debaixo de um temporal, porque tava caindo o mundo. Foi automático, gente, dá um desconto aí. Entrei, né, nunca puxo freio de mão e também saí na maior mordomia, tanto é que o freio de mão tava puxado, pra vocês verem. O freio de mão estava puxado, eu saí normalmente com a Xenia e ela nem me avisou que o freio de mão tava puxado. Aí quando chegou em casa, lá na minha mãe, depois de andar, sei lá, 20 quilômetros ou mais com o freio de mão puxado, debaixo do temporal, a gente sentiu um cheirinho. Eu disse, Michael, que cheiro é esse? Acho que derreteu alguma coisa. Olhamos aqui, cai lá e nada. Quando ele foi tocar na roda, ele simplesmente queimou a mão dele. Tava muito quente. Gente, eu não tive culpa. Tá, mas aí, revisar freios da Xenia. Tu quer me culpar? Eu preciso me explicar agora. Não dá desconto, né? Plotagem da Kombi. A gente precisa fazer alguma identificação visual na Kombi. Bota aí, plotagem da Kombi. A gente não quer nada demais, assim, nada muito, né? Muito cheguei, assim. Mas porque, por exemplo, hoje a gente só tem a plaquinha virando o mundo lá na frente. Evolui o negócio. A gente precisa reorganizar os nossos arquivos. Porque a gente tinha feito uma certa organização dos arquivos. Isso é muito chato. E temos que mudar elas. 1000 vezes a gente já mudou. Isso aqui, na verdade, vão ser principais coisas que a gente tem que fazer antes tem muita coisa de partir para mais longe. Porque, na verdade, assim, a gente já partiu, a gente já tá na vida nômade, a gente já tá morando na Kombi, na Xenia, 100%, hoje a gente tá estacionado aqui no meu pai, amanhã não sei. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto é isso. Agora, hoje é segunda-feira, na verdade, né? Hoje é 3 de abril. Durante a semana a gente vai só trabalhar, a gente não vai fazer nenhum passeio agora no meio da semana. Na sexta-feira agora a gente vai revisar, vai ver se a gente o que a gente andou aqui, se vai aparecer algumas tarefas novas para fazer antes da partida. E na verdade o que a gente quer muito nessa viagem nessa mudança de vida, não é simplesmente uma viagem, a gente não vai simplesmente fazer uma volta ao mundo. A gente vai mudar as nossas vidas, a gente vai estar mudando o nosso estilo de vida. A princípio essa nossa mudança é por 3 ou 5 anos, mas não sei, talvez a gente mude o estilo de vida para sempre, a gente não sabe, né? Ele tá indo aberto para receber muito do mundo inteiro, para assimilar muito. Sempre que a gente conseguir passar alguma coisa de bom para as outras pessoas que a gente for conhecendo, ou até aqui no canal, a gente vai logicamente, a gente vai tentar passar sempre no possível, né? Não sendo invasivo, logicamente, mas a gente quer assimilar muito e aprender muito com essa viagem. Eu acredito que isso vai ser uma coisa... Com certeza vai ser uma coisa muito importante nas nossas vidas, né? Mas eu quero que isso seja muito importante mesmo. Eu quero aprender muito com isso tudo. E com todo mundo. E Falou bonito, amor. Falou bonito? Falou. Eu, na verdade, eu sou um pouquinho mais... Acho que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de mudança, mas eu acho que esse passo assim que eu tô dando já de... Minha nossa, então, esses tempos eu não lembro quem foi que falou, que eu disse, eu sou um pouquinho mais fechada pra mudança. Depois que vai, que entrou na cachola até vai, mas eu sou um pouquinho mais... E aí, mas tu é assim, tu simplesmente vai sair a viajar e dar uma volta ao mundo. Eu digo, mas tipo, de repente já é um passo, né? Eu acho que um passinho pequeno. É um passinho, né? Acho que aos pouquinhos eu vou aprendendo a melhorar em muita coisa, que a gente sempre tem um monte de coisa pra melhorar, não dá pra dizer que a gente é perfeito, porque certamente não é, né? Eu sou perfeito. Sim, eu esqueço, gente, eu esqueço. O Michael é perfeito, tá? Ele é a perfeição. Na verdade, assim, pessoal, o mundo é perfeito em suas imperfeições.
como a gente sempre diz, e as pessoas que já estão viajando, que a gente teve a oportunidade de conhecer, existem muito mais pessoas boas do que ruins. As pessoas enxergam muito o ruim das coisas. Mas na verdade não, a gente não pode, a gente tem que ignorar um pouco o ruim. Claro, não ignorar no sentido de esquecer aquilo, não. A gente não pode ignorar, por exemplo, aquele acontecimento que aconteceu com nós na segunda-feira, no sábado. Mas tem que aprender com aquilo. Mas a gente tem que aprender gente? com aquilo e ignorar no sentido de não deixar aquilo nos afetar de forma ruim. E sim, até pode nos afetar no lado positivo de nós nos policiarmos de chegar de uma forma diferente nos lugares, de repente, e nós tentar mudar. E não simplesmente, não, a gente não consegue chegar em lugar nenhum assim porque as pessoas não vão deixar nós entrar. Não! A gente, na próxima vez a gente vai tentar de novo, só que é uma abordagem diferente. A gente vai tentar aprender com aquilo e não parar de fazer aquilo. Mas assim, eu tinha muito essa doutrina de fazer as coisas meio certinhas, né? E esse primeiro ano a gente organizou muito a questão do projeto, e no projeto a gente não quer ter tanto essa obrigação de ter tudo tão certinho. A gente quer poder ter uma vida um pouco mais menos regrada, vamos por assim dizer. Até por isso que a gente não está fazendo um roteiro tão regrado, a gente não tem datas. A gente quer ter liberdade de fazer o que a gente quer fazer. A gente quer ter muito mais liberdade. Mas assim, o mínimo de organização a gente precisa ter. Vamos lá então, vamos seguir trabalhando que a gente tem muita coisa para fazer. Resumo da nossa semana. A gente precisou fazer hora extra. Ou seja, hoje já é domingo, final de domingo, né? À noite já, e nós trabalhamos todo sábado, trabalhamos todo domingo. Apesar a semana inteira, na verdade. A semana inteira, foi muito trabalho. Foi tanto no projeto esse que eu estou desenvolvendo para a gente conseguir finalizar ele antes de partir para terras mais longínquas, quanto coisas da Xênia. E a gente ainda tem muito trabalho. Vocês lembram do que a gente começou no início da semana, né? Não saiu nenhum papelzinho daqui. Na verdade, a gente tem alguns para colocar. Eu queria tanto ler também. Tem tanto livro aqui que eu tô botando na Xênia para ler, mas tá tão difícil de começar a tocar nesses livros que a gente tá trabalhando muito. Vocês viram que a gente trocou o chimarrão pelo café hoje, né? Que tá tarde. E a gente tá usando uma bolachinha de chopp, que na verdade a gente tá botando café da Virando o Mundo. Pra botar aqui para não sujar. Pessoal. Até decoração, ó. Serve para tudo. Por exemplo, hoje a gente se programa para que vai ser assim, né? Mas olha, eu acho que a hora que nós sair de fato o negócio vai se desregular e até entrar no pique, ó, daí a gente mas cada vez a gente tá vendo que menos a gente precisa se programar. Quanto menos a gente se programar, melhor vai ser. Mas sim, a gente precisa ter um foco e ter um planejamento mínimo pra gente conseguir trabalhar. Senão verdade, a gente não consegue fazer as coisas. Isso a gente já tinha em casa, né? Em casa, quer dizer, na casa sem rodas, né? Sempre tinha um planejamento, um acerto de contas, né? A gente tinha meio que... Então acho que isso aí, no mínimo, tem que seguir, né? Porque senão... Então é isso aí. Então é isso aí, beleza? Tchau! Tchau! Até! Bueno, pessoal, acompanhe essa história que tá recém começando. Se inscreva no Virando Mundo e não esqueça de ativar as notificações. Deixem seu like que nos ajuda bastante na divulgação. E comentem o que estão achando. A opinião de vocês é muito importante para nós. E isso nos incentiva muito a seguir em frente. E compartilhem com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer e acompanhar o desenrolar dessa história. Grande abraço!